Boa noite, Sorelas. Hoje nós vamos ouvir a história da Silvia Forte, uma mulher que é forte já no nome. E eu não a conheço pessoalmente, mas a Adriana Amaral, que a apresentou a mim, disse que eu não deveria deixar de ouvi-la de jeito nenhum, porque ela seria uma história incrível de ser ouvida. Eu já fico logo curiosa e convido. Vamos aguardar que ela entre. Silvia, cadê você? Gente, eu vou aproveitar que a Silvia ainda não entrou e vou dizer que uma amiga muito querida que ia contar a sua história aqui no domingo, não vai poder por razões pessoais, então eu me apoderei do dia dela. No domingo a live vai ser a minha história. Pronto. Só vai ter um formato um pouco diferente porque. Pronto, a Silvia entrou. Depois eu explico. Depois eu explico como é. Olá, Olá! tudo Muito bem? prazer! Igualmente. Nós não Tá nos bom, tá escuro, conhecemos. Simone. Tá Não, tá, escuro? tá bom. Tá bom. É porque eu coloco uma luz muito forte em cima de mim. Mas se você tiver outra luz e quiser se iluminar, se ilumine. Ó, acho que tá bom, né? Tá bom. Eu estava aqui explicando que é um prazer para mim, né? Porque você foi indicada pela Adriana. A Adriana, quando falou de você, falou assim: você não pode deixar de ouvir a história da Silvia. Eu fico logo curiosa e quero ouvir a história da Silvia. Ah, que Silvia bom. Forte. Mas E adoro. assim, eu acho que a Adriana nunca ouviu a minha história. Não lembro de ter contado Ah, pra ela. então ela deve te achar, sabe o quê? Uma mulher exatamente maravilhosa, uma mulher que merece contar a história. Ah, que Então bom, tá fico ótimo. feliz. Você conta a sua história para mim, para Adriana e para todo mundo que vai se interessar por ela, porque cada mulher tem sua história. Pois é, olha, eu tô vendo uns amigos já entrando. Ai, que delícia, a gente dá uma segurança, né? Ó, o É, mas Helder, Rosane foi minha amiga de infância. A gente se conhece desde quando a gente tinha 11 anos de idade. tá Eu vou vendo? contar umas coisas aqui, Rosane, que você vai lembrar. Isso. É engraçado que como eu tenho ouvido histórias de amigas de infância, eu tenho tido muitas relembranças, coisas que estavam apagadas na infância, muitos insights, amigas que se perderam em razão da distância. Eu estou ouvindo parte das histórias delas, que eu não tive a oportunidade de participar, tem sido muito bom, muito bom. E é Então um vamos lá. exercício, né? Eu fiquei lembrando assim que eu vou falar. Aí eu falei assim, como contar 48 anos em uma hora, né, Não, Simone? se precisar, eu abro a segunda parte. Tem gente que não dá para parar no meio, eu encerro, gravo e a gente volta, tá bom? Não, eu Vamos pensei ver. assim, Você fez um eu vou roteiro? fiz, ó. Não sei se eu Aí, vou enxergar pra mim. Aqui. ela é como eu. Eu falei que eu vou fazer a live contando a minha história, né? Porque não é justo que eu ouça as histórias e não conte a minha história. E abri um buraco aí. No domingo eu vou fazer a minha live contando a minha Ah, história. legal. E aí E todo mundo pode aqueles fazer pergunta. vídeos, os Ah, dois vídeos que você me mandou, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí eu fiquei, é. gente, esse projeto é incrível.
Já são mais de 20 histórias de mulheres, cada uma mais Mas diferente isso que aí a dá um outra. livro, hein, Simone? Não pensa, não? Colocar num livro, sei lá, Escreve, fazer alguma coisa. escreve você. Histórias de Pô, mulheres. bacana. Cria um Nossa. personagem com todas elas. Ah. Mas vamos lá. Vamos lá, Então, Sil. aí eu não sabia como contar 48 anos em uma hora. Aí eu pensei, eu vou contar a minha vida desde na infância mesmo, a minha Isso. relação com os livros até hoje. Uhum. Só porque eu respiro isso, Simone, não tem jeito. E eu respiro Uhum. desde sempre. Ali, você só tem esses? Tem Só mais, né? não posso mostrar. Minha sala tem A biblioteca. montes, meu quarto tem montes e eu tenho biblioteca. Eu era sócia do Círculo do Livro numa família que ninguém lia. Isso nasceu em mim. E aí eu adorei Olha, em mim a sua também foi paixão por assim. livro. Ah, Então vamos, bacana. conta Então, aí. olha só. Conta aí. É. Então, eu sou de Niterói, Uhum. né? Aqui, Rio de Janeiro. Fiz o dever direitinho, ó. Vi, assisti as outras. Uhum. Então, Simone, aí pensando para vir aqui conversar com você, falei, vou começar, vou falar dos livros, né? Porque desde sempre. E eu tive uma infância que eu ouvia muitas histórias assim de tradição oral. E eu ganhava livros, não era nem meu aniversário, eu ganhava livros de presente. E aquilo assim, era maravilhoso. Um dia Uhum. assim, comum, minha tia chegava com um livro. Aí eu lembrei que 3 livros marcaram a minha infância. 3 livros assim inesquecíveis para mim. Que era um que chamava A Planta Mágica, que eu amava, li para minha filha quando era pequena, que era a história de um macaco, que ele pegava capim no quintal e falava para os outros bichos da floresta que era o chá da beleza. Aí vendia, Uhum. ficou rico, e eles descobriram e deram uma surra nele e botaram para correr. Eu amava essa história, amava. Aí depois, em outra fase assim da vida, quando eu já tinha uns 8 anos, assim, eu ganhei um livro do Érico Veríssimo chamado As Aventuras do Avião Vermelho. Uhum. Nossa, aí começava assim, eu adorava a primeira frase, porque não começava com Era Uma Vez. Começava assim, chamava-se Fernando. E eu achava Uhum. incrível aquele começo do livro. Poxa, um livro que não começa com Era Uma Vez. E esse menino, Fernando, ele ganhava um avião de plástico do pai, um avião vermelho. E ele viajava, sabe, com aquele avião. E eu viajava com ele. Todas as vezes que eu li essa história, eu viajei. Aí eu não tenho mais o meu. Hoje eu estava até procurando na internet que eu quero comprar, que me deu vontade, né? Porque aí eu vim lembrar. E o terceiro, quando eu tinha 11 anos, eu ganhei um livro bem do seu tamanho, que é da Ana Maria Machado. Uhum. Aí começava assim: era uma vez uma menina chamada Helena, mais ou menos assim da sua idade. Então, para mim, ela tinha 11 anos e tem até. E aí eu fui crescendo, né, com essa história do livro. E eu sempre estudei em escola particular. A maior fase, minha fase escolar maior, assim, educação infantil e fundamental 1, eu era da Uhum. escola particular. Uhum. E quer dizer, e sempre tinha aquela coisa, né? Então, da escola particular, era sempre a única preta da sala. Ah. Aí sempre carrega isso, né? Eu lembro que na escola da educação infantil educação infantil e fundamental 1, eu não tive nenhum problema assim de racismo, nada. Ganhei até Uhum. concurso de a mais bonita da escola. E eu lembro que eu Uhum. concorri. Gente, hoje eu fiquei lembrando disso tudo. Eu lembro que no dia desse concurso eu fiquei nervosa, porque eu ia concorrer com uma menina loira de olhos azuis. Ó. Aí ela olhava para mim, tipo assim, já ganhei. Ai. E eu nervosa não queria mais, sabe, desfilar. Aí não podia desistir, né? Aí eu fui lá, desfilei, aí dei aquela rodadinha, pivô, né? Treinou Aí muito? Treinou muito desfile em eu não casa? lembro se eu treinei. Eu lembro que botavam umas carteiras, a gente desfilava assim pelas carteiras. Devia ter vários candidatos, mas eu lembro só eu e ela, porque ela ficava olhando assim, sabe? Aí, Uhum. quando foi anunciado que eu ganhei, meu Deus do céu, aquela coroa de papel para mim era de ouro. Aí eu Coisa olhava para ela e linda. falava, viu? Tá vendo? Existe Pois é, beleza fora da Lorice. sim, sim. Aí
Aí depois eu fui para uma escola particular maior, onde eu conheci essa minha amiga Rosane, que está aqui, que eu falei com você, né? E lá eu não me identifiquei muito. Assim, tem algumas amizades de lá, que eu cultivo até hoje, mas eu não me sentia dentro do grupo. Né? Aí vinham aquelas brincadeiras sem graça, que hoje eu entendo que não eram brincadeiras, era racismo mesmo. Né? Assim, da parte dos meninos. E sempre aquela coisa, olha, a única preta da sala, e não, nem era. Tinha uma menina, a Rosane vai lembrar bem, Rosane, não posso nem citar nomes aqui. Tinha uma menina na nossa sala, ela era preta também, mas ela não se via preta. E ela não gostava de mim por eu ser preta. Aí chegava o aniversário dela, ela não me chamava. Imagina, escurecer mais a família dela, a casa dela. E eu chegava no meu para me vingar, também não chamava. Imagina chamar fulana, não me chamando dela, não vou chamar no meu. E assim foi. Aí eu me lembra. Ah, viu? Rosane lembra. Rosane que bom. Aí, Simone, eu comecei a repetir de ano lá, porque eu não gostava do grupo, não, assim, não me identificava no grupo. E depois, quando eu repeti, foi pior ainda, porque eu entrei numa turma que eu não conhecia ninguém. Aí eu faltava mais do que ia. Em casa eu falava para minha mãe, eu não quero ir para a escola, e eu não sabia expressar porque eu não queria ir para a escola. Hoje em dia eu entendo. Mas aí aquela confusão toda, vai, não vai, vai, não vai, até que eu fui para a escola pública. Quando eu fui para a escola pública, eu me encontrei, porque ali eu vi o meu igual, sabe? Assim, não tinha essa divisão de classe, de cor, de nada, né? Na escola pública é todo mundo. E nessa outra escola que eu estudei, a particular, eu tinha horror da biblioteca, porque era num porão, né, Rosane, lembra? E as pessoas iam para lá só para ficar de castigo. Era um buraco esquisito, sabe? Se eu dependesse... Tô até curiosa que escola é essa. Ah, não vou falar o nome, não. Depois eu te falo em off. Eu sou de Niterói, eu tô aqui... Não, depois eu te falo em off, eu não vou falar, não. Aí, se dependesse de eu apreciar os livros por causa dessa biblioteca, eu iria odiar. Mas quando eu cheguei na escola pública, nossa, era uma delícia, uma biblioteca arejada que funcionava. A cada 15 dias eu ia para lá e pegava os livros. E a bibliotecária, quando eu entrava, ela já me olhava de cara feia, porque eu tirava tudo do lugar. Eu não escolhia o primeiro livro. Nossa, eu queria bisbilhotar, ler, fazer, ficar vendo. Aí foi assim, peraí, deixa eu olhar aqui na minha... Ah, é. Aí, essa época assim, eu já tinha assim, uns 15, 16 anos, eu quis trabalhar. Ali, a Rosane falou que ela nunca ia sozinha. A gente tinha medo, né, Rosane? Era esquisito lá. Era um buraco mesmo, um túnel escuro. Aí chegava lá, era uma penumbra. Eu acho que era pra criança não ir mesmo. Era feito pra ninguém ler, né? Que coisa era só pra ficar de castigo. Bom, Rosane, eu não vou contar aquela história nossa, não, do castigo, tá? Pra deixar, que aquilo a gente pode nem contar. Aí, Simone, eu com 15, 16 anos, estudando ainda no ensino médio, eu quis trabalhar. E o meu primeiro emprego foi numa escola. Aí eu fui para uma escola. Aliás, a primeira escola, a escola que eu estudei, eu fui trabalhar lá, a primeira escola do concurso, eu fui trabalhar lá. Aí eu entrei como auxiliar de turma. Ajudava a professora, tudo. Só que essa bendita professora parecia que era funcionária dela. Faz isso, faz aquilo, né? E eu não tenho papas na língua, sabe? Fui lá na diretora. Não quero ficar mais lá porque a fulana me trata assim, assim, assim. Eu trabalho para ela. Aí a diretora falou, tá bom, Silvia, você vai ficar aqui na secretaria. Falei, ok, vou ficar na secretaria. Ficava lá, adorava, ficava doidona fazendo aquele negócio mimeógrafo. Aquele cheirinho de álcool. Ai, que delícia. Só quem é da década de 70 lembra disso. Mas isso já foi no início dos anos 90 que eu fui trabalhar lá. Com mimeógrafo ainda? Ainda era lá. Nossa. Início dos anos 90. Por aí. Aí, fiquei lá, eu ia fazer trabalho de rua, tipo uma girl, sabe? Não tem boy, ia banco, fazia essas coisas. Você e tudo bem, girl. Tava feliz. Tava feliz lá na minha vida, lá. Aí um dia a professora me chamou e falou, olha, Silvia, eu tenho uma sala aqui que vai virar biblioteca e você vai tomar conta. Eu? Você.
Aí cheguei lá, entrei, era um lado almoxarifado e o outro lado que eu tinha que me virar para transformar em biblioteca. Aí eu olhava aqueles livros, né? Ficava doida com os livros. Aí eu não sabia nada, eu nem sonhava em fazer biblioteconomia, nada. Aí eu inventei um meio de catalogar, que depois eu vi, né, que estava tudo errado. Mas funcionou na época, né? E as crianças pegavam livro, aí tinha uma oficina lá, fazia atividades, tudo bem. Fiquei nessa escola 6 anos. Só que Mas eu ia você fazer começou isso com 15, foi isso? 16? por aí, 15, 16. Por aí. Aí eu saí porque eu queria fazer vestibular e eu tinha que estudar. Agora eu não lembro direito se durante o estudo. Eu não lembro se enquanto eu trabalhava lá, se eu já estudava para o pré-vestibular ou se eu fiz depois. Essa parte eu não lembro. Eu sei que eu estudei bastante, estudei. E na escola pública não tem química, física, faltava professor. Uhum. Aí eu tive que Até chamar um hoje, né? professor. E hoje, eu acho que a gente já tá até pior, sabia? Uhum. Aí eu chamei um amigo meu, Jorginho, só que eu odiava química e física. Aí Jorginho quer me ensinar o negócio e eu não quero, ai, não sabe? Falei, Jorginho, eu tenho que aprender para passar no vestibular. Aí fiz o vestibular e não fui classificada na hora. Eu falei, então deixa pra lá, né? Aí não tinha trabalho, não tinha faculdade para fazer. Quando eu ia começar a estudar novamente para o vestibular, eu fui chamada na reclassificação para entrar no segundo semestre. Na UF. Aí eu, na UF. É. Aí eu fui feliz da vida, que aqui, ó, tem uns amigos meus de lá, que eu já vi a Raquel passando. E aí eu fui lá fazer o curso, né? Eu achava assim, que eu fosse chegar no curso de biblioteconomia, já ia pegar os livros infantis, já ia catalogar, fazer tudo. Simone, eu cheguei lá, que curso chato que eu achei. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Porque é muito teórico. Não sei como está a grade agora. Muita regra, né? Era Eu fico imaginando, né? cheio de regras, de códigos. Raquel vai lembrar, Raquel ó, que botou as coisinhas aí, ela vai lembrar que a gente andava com uma xerox desse tamanho, dessa largura, dessa grossura, da tal do CDD. Lembra, Anderson? E andava com aquele peso e o curso era integral. Então nem podia mais trabalhar. Nem podia trabalhar. Não, mas aí o que eu fiz? Comecei a pegar estágio. O meu primeiro estágio foi uma bolsa do CNPq, com a professora Gilda. Nossa, que a professora Gilda, eu morro de saudade dela. Ela sumiu no mundo assim, nem nas redes sociais eu achei. E como aí eu fiz esse estágio, fiz outros. Como o curso era integral, eu comecei a passar a perna no curso. Sabe, eu faltava mais, eu não pegava todas as disciplinas. Tanto que eu fiquei 10 anos na faculdade. Eu falo isso antes, as pessoas nem acreditam. Nossa, Raquel, só não vale escrever o nome da professora, hein? Que a gente tem ranço dela, hein, Raquel? Aí, botou uma... Não, Gilda que eu amo. Bom, não fica gravado também, não tem problema, não. Os comentários depois não ficam gravados. Não ficam. É verdade. Aí, o que eu tava falando mesmo? Eu esqueci que eu tava falando. 10 anos. Fiquei 10 anos. Porque aí eu passei em muitos estágios. Fiz a bolsa do CNPq. Aí eu fiz estágio na Biblioteca da Marinha. Fiquei um tempão. Aqui, eu escrevi aqui para lembrar, porque eu não sei. Aí fiquei um tempão lá na Marinha. E eu pulava, porque às vezes também acontecia de eu entrar num estágio e eu não gostar. Como eu caí uma vez numa biblioteca de matemática. Olha bem pra minha cara, ver se eu vou querer ficar numa biblioteca de matemática. Eu que odeio matemática. Não rolou. Era uma biblioteca só de livros de matemática? Lá na UF, da Faculdade de Matemática da UF. Tá. Fui lá, me candidatei, passei e não fiquei. Eu falei, não posso ficar aqui porque eu odeio matemática. Mas eu falei assim mesmo. E na hora que eu fiz, eu acho que eu não falava que era para lá, era uma bolsa para UF só na sorte, né? Porque meu sonho era ir para creche UF, para Biblioteca Flor de Papel, para onde eu fui mais tarde, fiquei 4 anos. Mas antes disso, Simone, eu gosto muito de falar, que tem um pessoal aqui que vai falar, mas ela só fala disso. Eu falo, gente, porque é minha vivência. Eu deixei de conquistar estágio por causa da minha cor. Porque meu currículo era bem bacana.
Isso foi uma vez só, tá, gente? Sempre foi muito bem recebida, sempre fiz a entrevista, legal. Mas assim, eu falo essas coisas aqui, Simone, mas eu não tenho trauma nenhum. Eu gosto de falar porque realmente acontece, Não, mas entendeu? Esse é uma assunto, vivência uma sua vivência. que não é diferente da vivência de um monte de gente. E que deve Sim, ser contada para as pessoas prestarem atenção, né? tem que contar. É uma coisa que eu vivo até hoje na minha Aham, vida. isso. Você nasceu mulher, nasceu preta, tem que batalhar duas vezes, Duas porque é muito difícil. vezes. Já ouvi isso Duas vezes. várias vezes. Aham. É. Ó, Giovânia, beijo. Giovânia também, olha lá, ó, da Biblioteconomia. Nós somos amigos há mais de 20 anos, esse pessoal aí. Uma delícia, a gente se ama demais. Aí, Simone, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista de estágio, mandei meu currículo, bacana, já tinha passado em vários lugares legais. Eu cheguei lá, a pessoa lá responsável me olhou de cima a baixo, olhou para o meu currículo e falou: é você? Assim, sabe, com desprezo. Aí estendeu a mão para me dar a mão. Simone, eu não sei, eu sou meio assim, impulsiva. Não dei a mão para ela e já sabia que ali eu não ia ficar. Aí fiz a entrevista, saí, tchau, obrigada, fui procurar outro. Aí tudo bem, não passou. Aí eu não lembro em que época da minha vida eu fui fazer a seleção para a creche UF. E a creche UF, né, para quem não conhece, é uma creche que tem dentro da universidade, onde ficam os filhos dos alunos, dos funcionários. E lá tem uma biblioteca, uma gracinha, que é a Flor de Papel. Porque eu sempre entrei na biblioteca, na faculdade, com esse intuito de trabalhar com crianças. Uhum. Fiz muito trabalho em empresas, em coisas assim, não tinha nada a ver comigo, porque tinha que ganhar dinheiro, né? Isso tudo eu concurso e fazendo estágio, fazendo mais estágio do que fazendo curso. Né? E esse pessoal aí, meus amigos, foram passando, se formaram. Eu, não, gente, vão indo que eu já vou. Aí Uhum. lá na No meu creche, tempo, né? No meu tempo. no meu tempo, cada um tem um tempo. E lá Uhum. na creche, eu aprendi muita coisa, porque eu não ficava só na biblioteca. Tinha vivência com as crianças em sala, e tem um... Você conhece lá a creche UF? Não conheço. Eu fiz o ERJ. E a UERJ Ah, não tá. tem isso. Aí tem um espaço ao ar livre, uma delícia. Eu tenho essa lembrança, assim, sabe, de eu brincando com as crianças. Era muito bacana, o envolvimento também com a literatura infantil, que só crescia. Aí eu disfarçando para olhar. Ah, é. Aí chegou, nessa época que eu estava na creche UF, eu tive a oportunidade de ter 2 estágios. Aí essas alturas, as aulas, minha filha, não tinha As nem aulas. tempo para aula. Essas aulas Porque muito teóricas, para quê? Eu quero a não, para prática, mim né? não serve. Pois é, eu só queria a prática, a verdade é essa. Aí, Simone, o estágio era na biblioteca Anísio Teixeira, no Campo São Bento, Uhum. que na Essa eu época conheço. era uma biblioteca infantil. Nossa, Uhum. eu falei, gente, eu preciso. Aí eu sei lá que dança das cadeiras eu fiz, que eu fiquei nos 2 estádios e não tinha tempo de ir para aula. Raramente eu ia à noite, eu era motorista da faculdade, eu falo isso assim, na boa, sabe? E as meninas aí, o Anderson me dando conselhos que eu tinha que ir para aula. Eu falava, gente, eu tenho que trabalhar. Porque eu sempre fui muito da prática, realmente. O Aham. curso era muito chato. Aí eu não lembro o tempo que eu fiquei lá, não sei se foi 1 ano. Acho que eu peguei isso no final da creche UF. Não, teve uma época que eu saí da creche UF. Porque nesse período, nesse espaço de tempo, eu engravidei da minha filha, que hoje tem 18 anos. Eu sei que eu entrei na faculdade sem filha e saí com uma filha de 4 anos. Ela foi na minha formatura. E quando acabou o meu estágio na biblioteca da Anísio Teixeira, do Anísio, aí eu já saí com a Ana, saí grávida, né? E não voltei mais lá, porque lá não podia voltar. Eu lembro que na creche UF ainda voltei, levava a Ana na festa junina. E eu não consegui a vaga dela na creche, que era meu sonho. Porque é muito difícil, é super concorrido. Aí eu, nessa época assim, da Ana pequena, também eu parei 2 anos da faculdade, só ficava com ela. Mas não abandonei não, sabe? Eu tinha assim, na minha cabeça esse negócio, eu vou voltar. Como assim, nadei até aqui, vou morrer na praia, né? Uhum.
Aí, assim que deu, eu voltei, meus amigos já tinham, acho que praticamente todos se formado, eu fiz outras amizades, conheci outras pessoas e conheci outros trabalhos. Aí eu fui fazer um projeto, depois que eu voltei para a faculdade, né, na odontoclínica da Marinha. Tá. Fui fazer um estágio lá. Porque assim, também, esse tempo, essas andanças, eu conheci várias áreas, né? Acho que isso foi bacana para mim. É. Né? Eu sabia tudo de dentística naquela época, eram os livros que eu mais gostava. Aí fiquei lá um pouco, acho que durava 8 meses, não sei, 6 meses. Aí depois eu fui trabalhar numa ONG, que era o acervo, era sobre drogas. E era muito pesado o acervo, sabe? Mas eu aprendi muito, porque eu tenho essa mania de não só catalogar, eu gosto de ler. E lá na faculdade, a gente aprende a tal da leitura técnica, mas para mim isso não existe. Ou eu leio direito, assim, ou eu não sei passar os olhos. Se me interessar, eu vou parar e vou ler tudo. Você é daquelas que gosta de papel e lê com lápis ou uma caneta para ficar se relacionando com o livro, fazendo anotação assim do lado? Eu gosto de rabiscar no livro. Mas aí, esses livros não eram meus, eu não podia rabiscar, né? Não pode. Aí eu fiquei um pouco lá, aqui eu disfarçando, olhando. Aí eu me formei, tá? Depois que passou isso tudo, não sei o que, chegou o grande dia da minha formatura. Se não me engano, foi no dia 8 de agosto, não sei se foi de 2000, acho que esse ano, 2008. Não tem muito tempo, não. 2008. Aí eu me formei, nossa, e crente que arrumar emprego, né? Super difícil, tem muito bibliotecário desempregado, assim como também muitas áreas, né? Aí eu falei, não posso ficar parada, né, gente? Eu tenho que trabalhar, tenho filha para cuidar. E aí eu vi no jornal um emprego aqui no centro de Niterói, que era no consultório de dentista, secretária. Falei, vou lá ver qual é, né? Eu não tenho experiência nisso, mas... Aí cheguei lá, o dentista lá, conversou comigo rapidinho, falou, tá contratada, vai começar hoje, senta aí. Aí eu sentei. Aí vieram outros candidatos, ele entrevista elas. Ué, como que eu vou entrevistar? Eu cheguei agora. Aí ele saiu da sala, largou lá uma menina lá. Falei, olha, menina, eu não sei nem o que eu vou te falar, porque eu tô chegando aqui agora, eu sentei aqui agora, não faço ideia. Eu sei que era um consultório grande, eram várias salas, ele acabou contratando todo mundo que foi, sabe? Lá era um rodízio. Mas eu fiquei lá um mês. Também porque não deu. O cara... Não, ele era louco, ele era grosso, ele era agressivo. Ele não tratava bem os funcionários. Aí eu falei, a partir de amanhã eu não venho mais e me deu meu dinheiro. Assim. Porque assim, eu não tenho papo, Simone. Se tiver que falar, as pessoas até falam que eu sou grossa e às vezes eu sou mesmo. Se eu tiver de TPM, ferrou. Ferrou legal. Nem eu me aguento. Oi? Não, piora muito. Deixa eu tô tomando água. Aí saí de lá. Aí eu fui convidada para voltar à Marinha, só que já formada, para trabalhar num projeto. Aliás, desculpa, gente, eu vou voltar lá atrás que eu errei. Quando a primeira vez que eu fui para a Marinha, não foi na odontoclínica, foi na biblioteca geral, onde eu conheci um monte de gente bacana também. A bibliotecária me ensinou muito. Naquela época eu ainda era estagiária. Quando eu voltei nessa segunda vez, eu fui para a odontoclínica, porque fui indicada por uma amiga minha para fazer esse projeto. Aí foi aí que eu fiquei vendo lá as coisas, né, de dentística, essas coisas bacanas. Só que eu trabalhava muito assim, como terceirizada, então não tinha carteira assinada, não tinha nada. Eu ia pelo prazer, claro, pelo dinheiro, né, e pelo prazer de estar ali, de estar fazendo o que eu gosto. Mas ainda não era aquilo que eu queria. Aí depois eu fui lá, eu fiz projeto também na Petrobras, também que era... Poxa, quem já fez Petrobras sabe, gente, tem nada a ver comigo. Aquela baia, você sentada lá, e na sala que eu trabalhava não tinha janela. Aí fiquei lá, tem que trabalhar, né? Lá na Tijuca, eu vigiava mais se ia chover do que eu trabalhava, porque ali no Maracanã alaga, que é uma coisa horrível, né? Tudo, Aí acabou lá também o projeto. Giovânia falando, a melhor contadora de história que eu conheço. Eu tô contando direitinho, gente. Tô pulando etapas, não, né? Não, isso que eu queria saber, se você é contadora de histórias. Além de estar contando a sua... Eu não sou contadora. Eu sou... Aí. Não,
Porque o contador de histórias é aquela pessoa que decora a história e faz aquela dramatização e você fica encantado ouvindo. Eu não sei decorar nada, eu não consigo. Eu não tenho nem vontade assim, de decorar. Eu sou leitora, eu me denomino como leitora. Eu gosto assim, de abrir o livro, mostrar. Mas assim, se tiver que contar uma história oral, né? Isso aqui não deixa de ser também, né? Aí, depois você dá uma olhada, que eu botei a Suzy, amiga minha, Suzana, ela acabou criando um canal agora nessa pandemia, onde ela conta e canta. Legal, viu? Eu acho lindo. Mas ela conta lendo. Conta como se estivesse lendo para criança e faz, né? Toda a vozinha e tal. Porque eu faço a vozinha também, às vezes. Dependendo da história, eu faço. Daqui a pouco eu vou me empolgar aqui e vou pegar um livro. Mediadora de leitura, ó, o Helder está falando ali. Porque, né, mas ainda vou chegar lá, que é depois da mediação. Vou falar. Eu estou na Petrobras. Na Petrobras. Não, já estou na Petrobras. Aí acabou lá o trabalho, não sei o quê. Aí eu fui fazer, porque eu trabalhei numa empresa que terceirizava bibliotecários para mandar para esses lugares para prestar serviço. Por isso também eu pulei a muitos lugares. Aí acabou esse contrato lá e veio um outro convite, né, de proposta de trabalho. Olha, aí fui lá, fiz entrevista, era para a Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos lá, né? Olha, Simone, eu sou apaixonada pelo Rio. Eu moro em Niterói, mas assim, de uns 10 anos para cá que eu trabalho em Niterói, porque eu sempre amei trabalhar no Rio. Aí fui lá, né, para Casa de Rui, a gente falava, né? Tem até o grupo As Meninas de Rui, morro de saudade delas. Só que não era assim para Casa de Rui, era para onde eu queria, para a biblioteca infantil, que se não me engano chamava Maria Mazetti. Só que não era para eu ler para ninguém, a biblioteca estava fechada, estava em obras, era para o mesmo trabalho da Petrobras, ficar sentada numa baia, bater meta, 40 livros por dia, e fica na sua aí que tu tem que fazer isso. Simone, eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Eu ficava lendo, eu não batia meta, eu tinha que fazer 10 livros, 5 livros. E eu teve um dia, eu lembro, não sei se eu estava estressada, o que foi, eu lembro sentada lá chorando. Aí veio a minha chefe, você está chorando? Porque eu não consigo parar de ler, eu quero bater meta. Eu nunca fiz 40 livros lá. Acho que eu não fiz nem 30, gente. Possível para mim. Logo onde eu queria, na biblioteca infantil. Aí esse projeto, ele durou 8 meses. Em abril, antes de acabar esse projeto, eu fui indicada para uma escola. Uma pessoa que eu nem conhecia, chamada Margarete, que eu amo de paixão, sou grata, que hoje virou minha amigona. Através de outra amiga minha, Regina, que tinha sido minha chefe lá na Biblioteca do Campo São Bento. Elas conversaram e precisavam de uma bibliotecária para essa escola, que é onde eu trabalho hoje. E ela me indicou. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, né, em abril, e voltei lá para o meu trabalho na Casa de Rui Barbosa. Aí acabou, né, no ano seguinte, acabou esse projeto na Casa de Rui, e nada, a escola não me chamava, tudo bem, esqueci. Um belo dia toco o telefone, era a dona da escola, para eu me apresentar. Aí eu, impulsiva como sou, a senhora lembra de mim? Eu pensei que a senhora tivesse esquecido. Aí fui lá, cheguei lá, era na biblioteca escolar, né? Tudo que eu amo. E quando eu abro a porta, mais de 5.000 livros para eu catalogar. A vontade era de sentar e chorar, sabe? Falei, não, vou fazer. Aí liguei o computador zerado. Eu, gente, não acredito que ninguém mexeu nunca nesse computador. Simone, eu não sabia por onde começar, porque era um acervo misturado, um acervo geral. Aí quem tá aí, ó, é Eliane, eu vi um pessoal lá da aldeia, na aldeia, escola Aldeia Curuminha, aqui em Pendotiba. Quem tá aí vai lembrar que eu proibi as pessoas de entrarem na biblioteca. Falei, ninguém vai entrar aqui. É onde você trabalha? Onde eu trabalho. Hoje. Adoro essa trabalho lá. Lá é uma delícia, eu sou suspeita demais para falar. Faço 10 anos de aldeia esse ano, graças a Deus.
Aí eu proibi as pessoas de entrar na biblioteca, porque como que vai entrar na biblioteca? Eu tô trabalhando, gente, eu tenho 5.000 livros para catalogar. E eu enfesada, sabe, não dava um sorriso, as pessoas não se aproximavam de mim, porque também eu não permitia, né, porque a aflição era muita de fazer isso. E antes de eu entrar depois, as meninas me contaram que lá na biblioteca funcionava um cineminha, de vez em quando, e era carpete. E as crianças comiam pipoca, faziam xixi. Mas quando eu cheguei não tinha mais carpete. Aí um belo dia chegou uma professora com a turma, com aquilo tudo. Eu falei, que isso? Ah, viemos para o cinema. O que é cinema? Que é biblioteca. Não, querida, que não funciona mais esse cinema. Agora aí, só livros. Não, aí até organizar tudo bem. Depois as coisas foram se ajeitando. Aí sim, a gente foi abrindo para o cineminha, de vez em quando, mas comida não, gente. Falava, gente, nenhuma biblioteca do mundo se come, pelo amor de Deus. Não existe isso. E eu estou lá esse tempo todo, só que há 3 anos, de 3 anos para cá, eu ganhei uma oficina lá, que chama Ateliê Literário. Que é muito gostoso, que é parecido com o trabalho que eu fazia lá na primeira escola que eu trabalhei, onde nem pensava em fazer biblioteconomia. Que as turmas vão à biblioteca, eu conto uma história, a gente faz uma atividade, conversa. Só que aí, nessa mesma época, eu comecei a fazer o curso de biblioterapia com a Cris Seixas. Eu achava, poxa, eu me identifico com isso, que coisa bacana, eu quero ver como é a biblioterapia. Só que chegando lá, peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Chegando lá, qual foi a minha surpresa quando a Cris vira para mim e fala: mas Silvia, você já é uma biblioterapeuta, isso que você faz nada mais é do que a biblioterapia. Né? Aí isso me deu força, me deu segurança. Eu falei, então que bacana, Cris, vou continuar fazendo. E na biblioterapia, eu entrei para tratar as pessoas, ajudar as pessoas. E eu também acabei me ajudando, porque eu comecei também a me tratar na biblioterapia. De 3 anos para cá, nunca que eu estaria aqui falando aqui com você, com esse pessoal. Era de uma timidez, Simone, que era uma coisa assim horrível. Explica o que é, como é que é esse trabalho? Então, a biblioterapia é o cuidado com os livros. Até outro dia eu conversei com a Cris, que ela é terapeuta, ela é psicóloga. Falei, Cris, eu não sei se eu posso usar esse nome, porque esse nome eu acho que quem trabalha com a terapia. Ela falou, pode sim, porque a biblioterapia é uma disciplina da biblioteconomia. E na época que eu estava na UF, nossa, não tinha essa disciplina. Não tinha. Eu tenho uma amiga, não tinha. Eu tenho uma amiga, Érica, que ela era da minha turma na época. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na biblioterapia, que uma outra professora trouxe para ela e ofereceu o tema da monografia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar isso há 20 anos atrás. Só que na época eu não entendia nada. Que coisa estranha, Érica, biblioterapia. Eu não conseguia ligar o meu trabalho de bibliotecária com uma terapia. Como tornar um livro terapêutico, né? Pois é, exatamente isso. Que a gente costuma falar na biblioterapia, que é o livro que te escolhe. Né? Igual a varinha do Harry Potter. Por aí. Quando eu comecei a tomar posse, né, que eu poderia trabalhar com isso, coisas incríveis começaram a acontecer no meu trabalho, na roda de leitura. Que aí eu deixei fluir, relaxei, e eu vi muita coisa bacana de crianças assim, mexidas. Não é todo dia, claro, que acontecia. Mas, nossa, eu tinha um aluno lá, ele era terrível. O garoto, ele apanhava na minha aula, ele atrapalhava demais, era o capeta. E teve um dia que eu peguei uma história, que era a história de um pai que foi embora, viajou, e ele nunca mais viu o pai, e essa criança acha um baú com recordações do pai e começa a ver, viajar naquilo, lembrar. Eu tô olhando para a criança, o garoto quieto, deu vontade até de sacudir fulano, você não vai zoar minha aula hoje não? Né? Dá vontade de falar. E o garoto lá na dele, aí tá, acabou a aula, saiu todo mundo. Porque também tem isso, né? A pessoa fica à vontade para falar ou não, se toca ou não. Geralmente eu abro, nesse dia, não sei porque eu não abri para a criança falar, nenhuma. Acho que não deu tempo, mas não sei. Ele se identificou com o livro. Sim. Aí ele não saiu. Quando eu dispensei a turma, ele falou, Silvia, essa história bateu aqui, no fundo do meu coração. Gente, eu achei aquilo incrível. Porque depois eu fui conversar com a professora e ele estava vivendo essa situação, que o pai tinha ido para algum lugar fora do país e aquele era o último dia dele na escola, que ele estava indo encontrar o pai.
Então, ele foi muito marcante para ele e para mim, né? Foi uma das muitas experiências que eu passei já com isso. Porque, assim, eu fico boba do poder do livro na nossa vida. Mas aí a pessoa tem que estar aberta para receber, não é todo mundo, né, que está aberto. E nem sempre eu vou com esse intuito e acaba acontecendo. O que mais? Eu anotei um monte de coisa, gente. Outra coisa que eu quero contar. É bom ficar aqui falando, né? Tô vendo muito de bacana, ó. Não, é terapêutico também. Poxa, eu queria que os comentários ficassem gravados depois para eu ver todo mundo que entrou, que eu fico tão feliz, sabia? Meus amigos, candidatos, gente, depois faz os comentários embaixo da gravação. Né? Isso. Repete os comentários todos embaixo da gravação que ela vai ver depois. É gostoso. Aí, Simone, com esse trabalho da biblioterapia, eu comecei a ser convidada para ir às escolas. Mas antes disso, voltando só um pouquinho, dentro dessa época mesmo, eu conheci a história das bonecas Abayomi. Você conhece? Não. São essas bonecas aqui, ó. Que barato. São de pano. Abayomi. Aí eu conheci, eu lendo na internet, né? Nossa, falei, que coisa bonita, que coisa interessante. Abayomi significa presente precioso e aquela que traz felicidade. Porque são bonecas que na época do povo vindo escravizado, né, lá da África, eram confeccionadas nos navios negreiros. As mulheres, para acalmar as crianças, rasgavam, né, a barra do própria roupa e faziam as bonecas com nós. Eu me interessei muito, eu fiquei uns 2 anos pesquisando, fazendo. Aí, nessa minha vontade, assim, que eu gostei tanto, eu escrevi um conto que chama Abayomi, Pedaço de Esperança. Escrevi para mim, ficou guardado 2 anos. Só que no curso da biblioterapia tem um trabalho muito bacana que você pode fazer uma publicação. Falei, vou mandar a Abayomi. Aí fui lá, falei, vai revisar, né? Vai arrumar bonitinho, que nada. O negócio entrou lá cru, Simone. Já estava pronto. Não, mas é um texto que eu sei, eu entendo que eu tenho que mexer, tenho que dar uma lapidada. Eu sou mãe do texto, eu sou suspeita, eu acho ele muito bonito. Mas hoje eu faria diferente ele, mas aí tá lá. Só que aí, as escolas, alguns colegas de escola pública começaram a me convidar para fazer oficina nas escolas. Nossa, é o que eu tô amando, eu amo fazer. Eu vou feliz, escola pública, sabe? Onde eu me criei boa parte da minha vida. E lá na escola pública é um ambiente totalmente diferente desse que eu vivo na escola particular. Né? Outra realidade. As crianças têm outras realidades, têm outra perspectiva de vida, às vezes nem tem. Então, quando eu chego... Não tem. Então, quando eu chego lá para falar, a primeira escola que eu fui, aí eu fui lá arrumar a sala, né? Eu estava sozinha na sala, arrumei, que eu acho assim, eu sou muito do visual, eu acho que a pessoa entra assim, tem que ter aquele impacto. Eu gosto muito de trabalhar em roda, pra gente se olhar, eu gosto de arrumar tudo bonitinho, porque é isso que atrai, né? O olhar, a beleza do negócio. Aí eu cheguei lá, eu lembro a porta fechada, e aquela moça que fica no corredor, tipo a inspetora. Tipo fiscal de corredores, inspetor, fiscal. Isso mesmo, inspetor. Aí ela entrou, na minha época era inspetor, ó, entregando já. Gente, eu tenho 48, tá, gente? Eu não sei como fala agora. Minha filha me corrige. Eu tenho 50, na minha época era inspetor. Então, na minha também. Então, aí ela entrou lá brava na sala, por que essas crianças não querem vir, que não sei o que. Tá bom, falei, calma, daqui a pouco eles vêm. Ela saiu. Aí tô lá arrumando, bonitinho, entra uma menina, uma adolescente, né, devia ter esses 14, 15 anos. Quando ela me olha, assim, ela me olhou de cima a baixo. É você? Eu? É você que vai dar aula? Falei, E o olho dela brilhava, que aí eu entendi a mensagem dela. Porque ela me viu igual a ela. Que numa escola uma escola pública. Por exemplo, na escola particular que eu trabalho, pouquíssimos alunos pretos. E funcionário também. E a referência de pessoas pretas que as crianças têm é da empregada de casa.
E lá na escola pública não é diferente, também ainda tem pouca gente preta trabalhando também como professor. E quando ela me viu, ela achou bacana, isso ela não me falou em palavras, eu li no olhar dela. Ela achou bacana de eu estar ali representando. E ela me abraçava, me beijava, chamou um monte de gente, eu sei que a oficina encheu. Ai, foi uma delícia, eles fizeram com a maior alegria. Aí depois também eu já fui a outras escolas, e sempre com esse trabalho de falar mesmo de representatividade, não é porque você é preto e pobre que você pode sim, tem que estudar, tem que ter vontade, tem que correr atrás. Eu gosto muito de ir a esses lugares para falar isso. Não tem que ficar estacionado, sabe? Tem essa vidinha, vai ter essa vidinha. Você tem que correr atrás, e você quer fazer uma coisa bacana, você vai fazer. Isso eu falo muito aqui em casa também, com a minha filha. Eu falo, Ana, quer fazer, tu vai fazer. Só correr atrás e ter vontade. Porque a vida é assim, para todo mundo. Não interessa se é preto, branco, azul, amarelo. Se você tem vontade, você tem que conseguir, não é isso? Eu penso assim. Não, eu tô guardando. Eu já dei até uma pincelada nessa história em algum momento, que eu falei que durante esse mês todo eu tô dando um monte de spoiler, que na hora de eu falar é capaz de não sair nada. Mas eu tenho um filho que ele se diz preto, né? Ele se sente preto e ele é preto. Então, sim, ele é. E ele sofreu muito preconceito, porque eu vim para morar em Friburgo, e Friburgo é uma cidade colonizada por alemães e suíços. E na escola que ele estudava, ele era o mais preto, ele era o preto da escola, o único. Aí sofreu na escola. Sofreu preconceito. Sofreu, pequenininho. E as crianças sofrem até hoje. Sim, e é importante a gente falar isso. Tem que falar, eu adoro falar desse assunto, Simone. Eu acho importantíssimo. Ele tinha o quê? 3, 4 anos, e ele se recusava a ir para a escola, e eu não entendia por quê. E criança é cruel. A criança é tão cruel quanto o adulto. Até ele falar para mim o que estava acontecendo, e eu conseguir conversar com ele e levar a questão para a escola, ele passou por um sofrimento muito grande. Hoje não tem problema nenhum. Hoje Sim. ele é o preto. E o apelido dele é preto. Superei, bacana. E ele adora ser chamado de preto. É o preto. Isso aí. Eu também adoro. Eu vou onde eu quiser, Simone. Não tem isso, eu não vou porque eu vou. E se a pessoa me olhar feio, como acontece às vezes, restaurante, algumas coisas, que às vezes eu circulo em lugares onde só tem eu de preta. E eu fico assim, toda metida, sabe? E me olhando de cara feia, amor, eu abro um sorriso, beijo no ombro, porque é assim que tem que ser. Onde está escrito que eu não posso entrar? Não, sabe? Não tá escrito em lugar nenhum e nem pode. Pois é, nem pode. E nem Mas pode as pessoas têm... Não pode estar nem no pensamento de ninguém isso. Mas está no de muita gente, né, Simone? Sim, eu tenho indicado muito. A gente precisa falar sobre isso para as pessoas entenderem que isso não existe. Existe! Não, isso não pode existir, então. Não pode existir. Sim! É algo que tem que ser extirpado, né? Sim, mas as pessoas não querem, porque as pessoas... Negra e careca. A Elisete que tá falando. Negra e careca. Eu sou branca e careca, Elisete. Depois eu vou falar a questão do meu cabelo. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. Continua. Tá dando uma travada. Mesmo? Eu esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas aí não faz mal. Então eu vou falar do meu cabelo. Outra questão que me incomodava muito, eu sempre amei ser preta, acho mó barato, me acho linda, só que eu nunca aceitei meu cabelo. Porque lá na infância era a menina do cabelo duro. Aí minha avó fazia trança. Nossa, os meninos falavam que era horta. Eu não podia ir de trança pro colégio. Até escrevi sobre isso. Fiz um conto muito bacana, que é uma lembrança, né, de infância, quando minha avó trançava meu cabelo. Porque eu adorava o momento de fazer a trança, mas eu ficava preocupada na segunda-feira que eu ia ouvir na escola. E toda semana era assim. Amava a trança, mas sabia que não ia ser legal na escola. E aí, Simone, eu vivia com o cabelo esticado, era escrava disso, de esticar. A minha mãe tem até hoje aquele pente quente que esquenta no fogão, faz assim, uma coisa primitiva, enê, guarnidina, tudo você pode pensar que apodrece o cabelo, eu já usei. E quando eu dei por mim assim, fui trabalhar, meu dinheiro era para fazer mega hair, que era caríssimo, né, até hoje. Comprava cabelo, na época nem tinha essa variedade de cabelo no Brasil, comprava fora e botava aquilo. Hoje eu vejo as fotos, eu acho a coisa mais feia do mundo. Gente, como eu queria andar assim, mas o meu sonho era ter o cabelo grande, bonito, não sei o quê.
E meu cabelo natural, essa minha transição capilar, não tem muito tempo não. Eu estou há 1 ano. Em junho estou fazendo 1 ano de transição, porque demorou, foi um processo longo. Usei também muita trança, acho lindo trança, né? Aquela comprida. E eu tentei a transição capilar 3 vezes. Agora, na terceira vez, foi que eu consegui mesmo criar uma identidade, me ver aqui, né, de verdade, conhecer o meu cabelo, me conhecer profundamente. Mas isso veio através de leituras mesmo, esse trabalho que eu fiz comigo através da literatura, buscar, sabe, minhas raízes. Eu leio muito escritoras negras, eu sou apaixonada por Carolina Maria de Jesus, sabe? Eu acho que ela é uma grande injustiçada na literatura brasileira, preta, pobre, favelada, então o Brasil não abraçou, onde na França lê muito Carolina. E aí eu vou buscando assim, né, nas raízes, essa identidade, porque eu acho assim que eu já deveria ter criado há muito tempo, mas também eu acho que tudo vem no tempo certo, nunca nada vem por acaso, né? E esse conto das tranças, você conseguiu publicar? Publiquei, porque Publicou? todo ano na biblioterapia sai pela editora Cândido, no selo Biblioterapia, uma antologia, onde os participantes podem publicar. E esse meu conto chama Raízes, que é exatamente sobre isso, aquele exercício de juntar as mulheres e trançar. Que minha avó morava lá em São Gonçalo, né? Eu ia para casa dela. Eu sempre morei com minha mãe no trabalho da minha mãe. Minha mãe doméstica a vida toda. E eu morava com minha mãe e ao final de semana ia para casa da minha avó. Onde tinha, para mim aquilo era uma festa, né? Quintal, música e no final de tarde trançar os cabelos. Eu tenho isso muito bacana na memória, né? Aí eu escrevi o conto Raízes, que fala sobre isso. É bacana transformar essas experiências em contos, em histórias. E eu acho que as escolas deviam adotar, muito mais do que ficar lendo os clássicos antigos, botar essa juventude para ler essas coisas e pensar essas coisas, entendeu? Sim, porque é isso que Bacana. falta conversa em casa, sabe, com os filhos. Ah, eu disse isso, acho que ontem, porque ontem foi uma pedagoga que eu entrevistei e a gente falou sobre preconceito de todos os tipos, né? A criança Eu tô não falando nasce. aqui o que me afeta, mas tem de vários Não, de tipos. todos os tipos. E assim, ela falando que na escola tem que enfrentar isso, né? Contra religião, homossexualismo, né? Opção sexual e raça. Ela falou, e aí a gente chegou a comentar que ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce, isso que eu falo com as crianças, aprende com os pais, aprende em casa. Então, assim, olha, é um trabalho que a gente é cultural isso, é sociológico, a gente tem que parar com essa história. E ao invés de ensinar que existe alguma coisa que é melhor do que a outra, é ensinar que todo mundo é diferente, não tem um ser humano igual ao outro, nem gêmeos são iguais. Pois é. Então tem que respeitar a diferença, a individualidade do outro. Né? E por que isso vem ensinado de casa? Porque é cultural e isso é uma cultura que tem que ser abandonada. É estrutural. Verdade. Acha sempre que o outro é inferior porque é diferente. E de onde tirou isso, né? Porque lá eram reis e príncipes. De onde mas aí que começou, que roubaram o povo para cá para serem escravizados. Aí já foi criando essa mentalidade. Você é meu e você vai ser do jeito que eu quiser. E você não vai crescer, não vai evoluir. O pensamento é esse, né? Mas graças a Deus que não é, gente. Não é isso. Mas eu acho que a próxima geração, né? Assim, a dos nossos filhos, já vai ensinar os filhos de outra forma. Então, assim, eu acredito muito nisso, que não existe uma revolução cultural, existe uma evolução cultural. Sim, uma evolução. Uma geração vai se tocando que aquilo não é bacana e já vai ensinando diferente e a gente transforma aos poucos a sociedade. Também não adianta achar que a gente vai comprar uma briga, uma guerra e que vai mudar tudo de uma hora para outra. Não, isso é um processo lento, que está super atrasado, mas acho que um dia chega lá. Está atrasado. No Brasil, então, está muito atrasado, muita coisa.
Muita coisa. E não vou nem tocar nesse assunto, né? Porque tá demais. Muita coisa. Ô, Simone, e eu tenho indicado muito para as pessoas o manual antirracista da Djamila Ribeiro. Você já leu? Não, mas eu Nossa, é vou. interessantíssimo. É um livro pequenininho, quadradinho. Só que Aham. muitas pessoas não aceitam ler porque vão se ver ali. Porque as pessoas falam, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Eu não sou racista, porque não sei o quê, mas ali ela fala tintim por tintim, você é assim. E as pessoas, eu tenho reparado isso na pandemia, eu tenho indicado muito, tenho conversado muito com as pessoas, e eu vejo isso, as pessoas não querem assumir. Né, gente, eu falo, não é feio assumir, você tem que assumir e querer mudar. Não, Eu acho pois que isso é. que é Você bacana. tem que ter consciência de coisas que você está reproduzindo e que podem Pois magoar. é, Assim, sim. eu fui criada numa família preconceituosa. Pra você ter noção, o meu filho mais velho tem a cor da pele igual a minha, assim, meio amarelada, mas tinha o cabelo todo enroladinho, todo. Que aí vem da família do pai. Todo enroladinho e, assim, na frente, lourinho. A minha mãe, a avó dele, falou assim: Ih, nasceu crelourinho. Ah, meu Deus, essas falas que as pessoas vão Ó, reproduzindo e não tem noção, né? eu olhei pra ela e falei assim: Quê? Porque eu sempre fui sem papas na língua, né? Ah, igual Ficou a mim. doida? Ficou doida agora? O que é isso? Ah, o cabelo dele enroladinho. Aqui em casa todos têm cabelo enrolado, inclusive a branca de olho azul tem cabelo Pois é. enrolado. E passou pela transição, porque entrou numa no início da adolescência de ficar de cabelo liso igual todas as amigas. E E dá um depois, trabalho. e agora ela resolveu que ela quer cachos. E passou pela transição e está curtindo os Não cachos, é enrolando fácil, cachos. demora. E eu tô A gente passando pela quer, a gente transição tem. do grisalho. Achei mó barato você ter cortado o cabelo, tá uma graça. Não, eu Ficou vou muito pro bacana. grisalho agora. Ficou muito legal. Você vai assumir o grisalho? Vai Eu já deixar assim? assumi. Não, Ah, essa história é uma história assim bem triste, assim. Eu já estava grisalha e tive um surto de. O geminiano tem surto, né? Um surto de vaidade. Resolvi passar um produto no cabelo, o cabelo ficou verde. Passei rena e o cabelo que era branco ficou verde. eita. Aí eu falei, sabe de uma coisa? O que eu faço com isso, né? Aí tive que botar tinta de novo para cobrir o verde da rena. E eu sou muito alérgica. Começou a dar alergia de novo, alergia, a imunidade Machucou o caiu. couro cabeludo, não? Porque às Não, vezes machuca, né? machuca de 15 em 15 dias, né? Porque você começa a nascer, pinta de novo. Aí você fica Uhum. É, fica. eternamente É. se enchendo de química e sofrendo com aquilo, né? Aí eu falei, sabe, veio essa história de Covid, de ter a imunidade alta e alergia baixa a imunidade. Eu falei assim, quer saber? Os meninos pediram para eu raspar o cabelo deles e começaram a me pilhar. Mãe, raspa o seu também de novo. Raspa o seu também de novo. Ah, legal. Porque eu não consigo fazer a transição, assim, ficar com 2, 3 dedos de uma É, cor. difícil mesmo. Eu prefiro ficar careca. Aí eu passei a máquina na cabeça. Pô, ficou Mas, bem legal, Simone. mas cabelo cresce, né? Cresce. Isso Cresce. mesmo. Daqui a Mas um já ano já cresceu, vai tenho palmo de florescer. cabelo aqui. É muito rápido. Eu cortei curtinho também na época, já dá até pra aprender, ó. Tá preso. Não, Eu tô eu amo. amando. Eu amo essas coisas, esses cabelos diferentes. Eu trabalhei com E uma. agora? Eu sou Hum, promotora, né? E fui promotora da infância e juventude muito tempo. Eu trabalhei com uma juíza que hoje ela é desembargadora. Foi juíza da infância e juventude na capital há muito tempo. Doutora Ivone, negra, que sempre curtiu muito os cabelos dela. E eu ia para audiência, e toda semana ela fazia tranças. E como era um cabelo muito longo, às vezes ela vinha com coque de tranças, um negócio eu tão já usei grande, assim também. tão Bacana, é bonito. lindo, né? Eu ficava assim, ó, encantada, olhando aquele monte de tranças, assim. Ela é uma mulher muito alta, né? Porque eu sou pequenininha, muito alta. E olha, que ser humano porreta, viu? Exemplo para muita gente. E eu E acho que é isso agora que eu tem que ser, descobri. né? Ocupar todos Oi? os espaços.
E eu acho que é assim que tem que ser. Tem, Ocupar claro. os espaços e mostrar. E Tem que ocupar, gente. ela falava para os adolescentes infratores: você pensa que eu cresci aonde? Eu cresci em favela. Olha aqui onde eu estou sentada. Olha o que você está Tem que falar escolhendo para sua mesmo. vida. Não é porque nasce na favela e nasce preto que vai virar bandido, não. Pois é. Quando ela falava isso, era com uma autoridade, uma coisa tão bonita de ver. Eu ficava babando, juro. Ficava babando. E nessa Ela deve ter era consertado muita gente, porque muito